Boa tarde. Estamos terminando mais um Psicodrama Público de São Paulo. Hoje é dia 11 de junho de 2022. Tivemos a direção da Valéria Barcelos com o tema Engasgado. E esse tema deu bastante assunto para a gente reviver, porque quem é que não tem, né, algum assunto engasgado? Ou quem é que não engoliu um sapo também, como se diz normalmente, né? Nesse psicodrama nós tivemos 22 pessoas, fizemos um aquecimento com caras e sons e expressões corporais relacionadas a sapos, né? Para a gente já entrar no clima daquilo que se propõe. E depois apareceram algumas cenas, apareceram 4 ou 5 cenas, né? Algumas eram de contextos parecidos, e depois então passamos para as dramatizações que contemplaram, algumas eram mais explícitas das histórias contadas e outras acabaram sendo contempladas porque os assuntos às vezes são semelhantes, não iguais, mas semelhantes, né? Então, nós tivemos uma cena de funcionário público que sofreu uma injustiça e a situação fica mal resolvida e coisa e tal. Teve também uma cena de uma clínica que os donos fecharam e não avisaram nem cliente, nem terapeutas que trabalhavam no lugar, e ficaram, todo mundo ficou numa situação difícil, né? E aí nós tivemos uma cena de reunião de condomínio que acabou representando muita coisa, até do país inteiro, foi comparado até com o país inteiro, porque tem aquelas situações em que cada pessoa se coloca de uma maneira diferente, uns são conformistas, outros estão reivindicando com razão, outros estão tomando posições que são boas para as minorias também. E então, muitas pessoas entraram em cena e colocaram todos esses tipos que a gente costuma ver na vida real, né? Então, analogicamente, a gente tratou de todas essas questões. Aí nós temos hoje 3 convidadas que estavam participando ativamente, né, nas cenas e tudo mais, e que algumas trouxeram histórias. Então eu vou pedir primeiro para a Cris comentar um pouco como foi trazer a sua história e, e ver representadas várias histórias durante as encenações. Bom dia. Hoje foi uma vivência muito significativa para mim, né? O tema já me chamou muita atenção, engasgado, né? Então, de alguma forma, o tema me remeteu a algumas situações, né, em que a gente se sente engasgado. E, felizmente, hoje eu pude criar, né, novos enredos para uma situação em que eu me vi engasgada, não muito não muito distante, né? Recentemente eu tive uma situação no meu contexto profissional em que eu me senti invadida, silenciada, né? Engasgada mesmo. Então foi muito importante para mim poder expressar isso e também ver, cenaricamente falando, essa situação sendo expressa, né? Porque de alguma forma eu senti que aquele movimento que eu não tive, que eu não pude ter no momento de me expressar, de falar, hoje eu me vi representada, né, nas cenas. Então, foi muito importante para mim essa vivência e eu me senti mais aliviada. Tá sem som, Gelsi. Estou sem som? Agora voltou. Obrigada, Cris, pelo seu depoimento. É bom saber que correu tudo bem, né? E eu vou pedir agora para a Inês contar um pouco como é que foi, se você se surpreendeu ou
de que modo isso impactou você, que as cenas te impactaram ou não? Bom, foi uma experiência bem interessante. Eu me senti bastante impactada, né? Porque a gente engole sapo a vida toda, né? E tá de frente para o sapo, ou para a saparia toda, entrando em contato com essas expressões que nos incomodam, né? E que são compartilhadas pelos colegas também nesse nível do incômodo, do mal-estar e tal, me deu uma espécie de uma aceleração, né? Eu queria muito poder sair dessa sensação desconfortável do sapo subindo e descendo, né? Vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair, né? Então, foi muito interessante, porque eu queria acabar logo com isso, mas era primeiro o movimento, né, de acabar logo com isso. E, por outro lado, assim, a importância da gente poder refletir juntos e poder entrar em contato com a fala dos colegas também no compartilhamento, sobre as possibilidades da gente lidar com essas questões, que são questões que atravessam o nosso cotidiano, muitas vezes, e a vida de todas as pessoas, né? Então, foi muito interessante. Obrigada, Inês. Realmente Obrigada. a gente, quem não engole sapos, né? E como a gente sente isso até no corpo da gente, né? Eu posso dizer por mim que eu senti enjoo de estômago mesmo. E há situações que são de difícil solução, e que a gente vê que a gente quer que termine, mas a gente não tem uma solução nem cênica, né? Não tem como encerrar o assunto, que parece que são coisas que se estendem e que acontecem em diversos contextos na vida da gente, né? E a gente tem que lidar. Agora eu vou pedir, ainda deixando a nossa diretora para o final, né? Vou pedir para a Eleonora, que participou e fez vários papéis, né? Então, eu vou pedir para a Eleonora contar um pouco para nós como é que essa coisa do psicodrama, de fazer cenas e personagens que não são seus, né? Por exemplo, como você se sentiu com relação a isso? Eu fiquei indignada realmente naquela reunião de condomínio, e eu era do contra, porque era o que eu estava sentindo, eu não estava inventando. Não sei se era essa a proposta do papel, porque depois eu fui percebendo que a maioria estava interpretando um papel bem ao contrário do que eles são, do que estão pensando, deu para ir percebendo. Mas como eu já tinha assumido o papel de falar a minha indignação, eu disse, eu não vou mudar, né? Eu não vou ficar quietinha. Porque, na Realmente reunião... havia vários papéis, né? E alguns papéis eram de quem reivindicava, que era o que você tinha assumido, que te coube, né? E outras pessoas tinham os outros papéis que faziam, que conflitavam com esse, né? É interessante, porque deu mais abertura, porque numa reunião aqui, como eu mencionei, que eu tive aqui no condomínio, você vai até certo ponto, eu não posso expor tudo, mas felizmente, como eu relatei depois, o grupo que estava contra aquela reforma ridícula venceu, né? Só que ficou o respaldo mais o caldinho do síndico, né? Mas é problema dele, não é meu, não é? E que chateia, né? Mas, porque ele, bem ou mal, ele está valorizando o prédio, tem que falar alguma coisa a favor do cara. Mas é engraçado como aquilo que chateia, me chateou, fica aquele ranço, né? Fica um pouco por baixo. Eu posso até reconhecer a parte positiva do trabalho dele, mas sempre fica uma certa dúvida. O que se vai levar porcentagem ou não, não sei, mas eu não gosto da postura dele, né? Dele ficar ofendido meses. Ele pode ofender os outros. Leonora, só que assim, lá nas cenas estava representando uma outra participante
e era a reunião de síndico do prédio dela, né? Dela. Uhum. Estava representando. Então, aí é que a gente pede para você dizer como que você, que agora você já expôs, né? Que você sentiu de uma maneira que você sentiria mesmo, porque também aconteceu com você alguma coisa semelhante. Seria nesse sentido? Só que eu, na reunião fictícia, nossa, eu pude me colocar mais, mas eu não fiquei contestando. Quer dizer, eu estava contestando a colocação do síndico na reunião do psicodrama, né? E realmente eu fiquei indignada. É, E todo mundo fazendo papel, a maioria, né, a favor do síndico. Isso. Mas daí eu continuei na minha, eu tinha começado, continuei no mesmo papel. muito bem. É isso, né? E eu estava lembrando de uma reportagem que eu vi recentemente na TV Cultura, Sim. retratando a posição do brasileiro. Ah, E ficou claro depois nos depoimentos. A gente não quer ver os problemas, põe embaixo do tapete. O brasileiro, no geral, né, como povo. Eu disse, nossa, é verdade mesmo. É. Muito bem. Então, é isso que eu tinha para colocar. Muito obrigada, Eleonora. Então, agora Nada. vamos ouvir o que a nossa diretora pode nos dizer sobre como foi dirigir esses temas que você teve hoje e conta um pouco sobre como você fez as cenas girarem, que você foi de uma para outra e para outra cena. Então, foi muito gostoso dirigir hoje. Achei o grupo muito acolhedor, muito disponível. E as cenas tinham algo em comum, tinha uma linha em comum, que quando uma pessoa traz uma cena, isso já também estimula as outras pessoas a pensarem de acordo com aquilo que a pessoa trouxe, a primeira pessoa trouxe. Então, existe sempre uma linha por trás das cenas, assim, e é essa linha que eu uso de apoio para ir desenvolvendo as cenas. Uhum. Eram todas cenas de engasgado, eram todas as cenas de opressão, onde tem alguém que manda e o outro que tem que obedecer e acaba muitas vezes engolindo sapo. Isso acontece em muitas relações humanas, tanto relações de poder dentro da família, como na sociedade como um todo, né? Então, houveram cenas assim de indignação, de sacanagem em relação ao empregador com o empregado, de cobranças indevidas em relação ao tempo de trabalho onde ganhou mais, tinha um salário melhor, depois tinha que devolver parte desse salário, questionaram esse ganho. Então, apareceram todas as relações quando alguém se destaca de alguma maneira, as relações de inveja que destroem aquilo que está sendo construído, e de rivalidade entre as pessoas. Então, a situação de abuso de poder, onde existia uma clínica e um contexto de um atendimento, se fecha essa clínica ao mesmo tempo, quando vai se procurar essa dona, essa chefe dessa clínica, ela esbraveja na frente do cliente, esbraveja na frente de todo mundo, humilhando a pessoa que está reivindicando esse direito de atender na clínica, com o paciente ali na frente, tudo, mãe do paciente e tudo mais. E então, situações de opressão que culminaram com uma reunião de condomínio, onde eu escolhi uma pessoa para ser o síndico e outros para serem moradores do prédio ou condôminos, outro subsíndico. E aí a gente viu como é que a sociedade se constitui em relação a isso, né? Tem um poderoso lá que manda, que tenta convencer os outros, às vezes ganhando um dinheiro por fora para isso, então contrata as obras, faz conforme o modelo que nós temos aqui de governo brasileiro, né? De obras superfaturadas para embolsar algum dinheiro.
Então, assim, como até nas estruturas mais simples, como de um condomínio, de um prédio, a corrupção acontece, que esse é o grande modelo aí que o brasileiro tem, né, dos nossos governantes. Então, isso se transformou, ficou uma comparação como se o nosso presidente fosse um síndico que contempla poucos, que contempla interesses e puxa-sacos ou áulicos, né, como se chama, como é o termo técnico, que tem outros interesses envolvidos, e o interesse, então, não é realmente o bem-estar de todos, mas é o próprio, em benefício próprio. Então, inclusive, esse síndico que estava, esse participante que estava no papel de síndico, era muito engraçado, porque ele falou assim, eu tenho uma gestão, mas eu tenho um jeito aqui mais moderno. Não, não, porque nós funcionamos como uma grande família. Não, ai, Deus sabe o que faz e tal, apelando para tudo quanto é coisa, religião, família e tal, para justificar os absurdos que ele estava levando para o condomínio ter que aceitar ou ter que engolir, né? Então, acho que foi acho que está todo mundo muito engasgado, tiveram em alguns momentos, até chamaram o síndico de sindicunário, né? Sindinário, e teve muitos protestos e fora inominável algumas vezes. Quer dizer, assim, o psicodrama propõe que a gente possa falar o que está engasgado. Sempre assim, né? Hoje a escolha foi essa, mas de verdade é um espaço aberto, é um ágora, né? Onde a gente pode trazer as nossas contestações, as nossas inquietações, a gente pode expressar isso em público, né? Então, assim, mais uma vez, assim, e a coisa de encadear as cenas, né, que você perguntou, um pouco assim, eu pego as pessoas que ofereceram cena e vou colocando elas num papel-chave, muitas vezes invertido do papel que elas estavam, em outro papel do que o papel que elas estavam como protagonista das cenas que elas trouxeram, né? Então, o narrador traz uma cena que ele estava envolvido, mas na hora eu vou trocar ele de papel, não vou deixar ele no papel do narrador, ou do protagonista que ele sugeriu. Vou trocar. Principalmente se ele era vítima, você coloca no papel do algoz, alguma Sim, coisa por assim, exemplo, né? né? Então, assim, porque o psicodrama busca essa troca de papéis, essa inversão de papéis, né? Você poder se colocar no lugar do outro e enxergar a partir do lugar do outro, né? Para que você amplie os seus horizontes, amplie a compreensão de uma determinada situação. Então, basicamente é isso, por enquanto, que eu tenho para falar. Vai lá, Gelsi, você comenta. É, foi interessante a técnica que você usou, que faz parte realmente do psicodrama, mas você já usou trocando as cenas também, né? E que isso amplia a compreensão, não necessariamente que a pessoa vai deixar de ter razão, mas vai conseguir, é, pelo menos, externar o sentimento pelo outro lado, não é? Uhum. Porque tem o seu lado, às vezes você é vítima numa situação, e se você se colocar, puder vivenciar a posição do seu antagonista, isso também de alguma maneira pode servir para te desopilar, te aliviar do que você tinha, do que você passou num outro papel, né? Amplia a Sofre compreensão, né? daqui e bate de lá, né? Uhum. Então, também tem a compreensão de toda a situação, de como acontece, e tem também o emocional da pessoa, que pode vivenciar um outro, o papel antagonista, e com isso também aliviar emoções, né? Que Uhum. também é um dos aspectos do psicodrama. Muito bom, se ninguém mais tiver alguma. Eu assim, acho que não é para aliviar, mas acho que é para entrar em contato com essa Isso, indignação, entrar em contato com esses sentimentos de engasgo, com e se sentir junto com o grupo, né? Que acho que foi isso que todo mundo falou, tem uma grande grupalização, se sentir junto, todos se sentem assim, né? Todos verdade. já se sentiram engasgados de alguma maneira, né? Em alguma relação, ou de Isso, trabalho, ou na família, enfim, bem pela vida. colocado. É verdade
não é uma situação, não é alíviozinho, não, é viver uma outra emoção, né? Uhum. Muito bom, muito obrigada então a todos. Todos os sábados a gente tem psicodrama das 10h30 ao 12h30. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Até. Tchau, tchau.